Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estou aqui para falar de um ícone da minha vida. Esse homem, ai meu Deus, ele é até o meu plano de fundo do celular, gente, de tão ícone da minha vida que ele é. Ai meu Deus do céu, que é o Dylan O'Brien. Vocês com certeza conhecem ele, principalmente por conta de Teen Wolf, mas hoje eu vou contar um pouquinho da trajetória dele, da carreira, vou falar um pouquinho sobre o acidente que ele sofreu, que foi uma coisa muito séria. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. E vamos falar de Dylan O'Brien. Como vocês sabem, esse foi um mês que eu trouxe várias indicações pra vocês lá do streaming do Telecine. Se vocês clicarem no link aqui na descrição, vocês podem aproveitar os primeiros 30 dias grátis. E eu resolvi fazer esse vídeo principalmente porque lá no Telecine tem vários filmes com Dylan. Então se vocês estão com saudade de assistir essa carinha maravilhosa dele, clica aqui no link, aproveita pra experimentar o streaming do Telecine. Você tem esses primeiros 30 dias grátis para assistir os 2.000 filmes, mais de 2.000 filmes que eles têm no catálogo. Então assim, vale muito a pena. Vocês podem conferir também as minhas outras indicações aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para os outros vídeos. E hoje vocês vão ver um pouquinho sobre Dylan O'Brien. O Dylan nasceu no dia 26 de agosto de 1991 em Nova York. Isso significa que ele é só um ano mais velho do que eu. E isso significa que se ele quiser namorar, a gente pode, tá? Dylan, se você quiser namorar, a gente pode muito, assim. Não é pouco, é muito, tá? E ele morou em Nova York até os seus 12 anos, quando ele e a família se mudaram pra Califórnia. Inclusive, foi nessa mudança que ele se tornou uma pessoa que não tinha muitos amigos. Imagina, o Dylan sem amigos, ele é uma pessoa tão simpática, carismática, fofa, educada, engraçada, divertida, ele é tudo. Mas quando ele mudou pra Califórnia, ele não tinha muitos amigos e inclusive foi nessa época que ele começou a maratonar Friends igual um doido. E ele conta que hoje ele já deve ter assistido todos os episódios de Friends pelo menos 11 vezes. Dylan é gente como a gente sim, né? Quem é que nunca fez isso com Friends ou com qualquer outra série, né? Quem não tem aquela série do coração que faz companhia pra você quando às vezes você se sente sozinho, meio triste. Mas também foi nessa época que o Dylan começou a postar no seu canal do YouTube. Lá em 2006 ele começou a fazer vídeos no seu canal no YouTube e ele fazia alguns vlogs da vida dele, fazia sketches de comédia, ele produzia, atuava e dirigia o seu próprio canal, então tudo ali era feito por ele mesmo. E inclusive ele tem um vídeo nesse canal dele convidando uma garota para ir no baile com ele, né? Tem toda aquela coisa do proposal que eles fazem nos Estados Unidos, que é fazer um grande convite, né? Uma grande demonstração ali da vontade que você tem de ir no baile com aquela garota. Então o Dylan fez isso em vídeo. Agora imagina você ser essa garota hoje em dia. Imagina você assistir esse vídeo e falar, meu Deus, eu não fui no baile com ele. Não, tô brincando, não sei se ela foi no baile ou não, mas, né, imagina isso, gente. O que é interessante é que a mãe dele é atriz, né, e ela depois começou a ter uma escola de atuação e o pai dele era operador de câmera. Então tudo isso, né, da atuação, de gravar as coisas, de dirigir e tudo mais, tudo isso já tava na família dele, né? Ele já aprendeu isso direto com os pais dele. E ele tem uma irmã que é mais velha do que ele, inclusive. Então, assim, eles são bastante próximos, é uma família que já tem essa ligação com as artes e tudo mais. No último ano do ensino médio, ele participou de uma websérie e aí ele se formou em 2009, mas ele não imaginava que ele fosse seguir a carreira de ator. Ele tava imaginando que ele ia pra um outro caminho, né? O Dylan, ele é muito fã de esportes e ele é muito fã do New York Mets. O Mets é um time de beisebol e ele imaginava que ele ia ser comentarista de esporte, né? Comentarista de beisebol e que ele teria, enfim, alguma ligação com o New York Mets. Então, tipo, Dylan, as coisas não foram muito bem por aí, entendeu? Elas seguiram um outro caminho. E aí o que acontece? Ele começou a fazer alguns testes logo depois disso, né, pra participar de, enfim, filmes, projetos e tudo mais, até que ele fez o teste pra ser o Stiles Stilinski de Teen Wolf lá em 2010 e ele foi aceito. E assim a vida do Dylan mudou pra sempre, né, vamos dizer. Porque realmente foi pra sempre mesmo. Foi nessa época também que ele conheceu um dos seus melhores amigos, que inclusive é um dos seus melhores amigos até hoje, que é o Tyler Posey. Se vocês acompanhavam o Dylan desde a época de Teen Wolf, vocês com certeza acompanharam essa amizade que era a coisa mais fofa do mundo. Eles viviam tirando foto juntos, eles viviam pra todo lugar, pra cima e pra baixo, os dois não
desgrudavam, eles eram realmente inseparáveis. Então dava pra ver que a amizade que o Scott tinha com o Stiles na série era muito parecida com a amizade que o Tyler tinha com o Dylan na vida real. Eles eram BFFs de verdade, e inclusive em uma entrevista o Tyler falou que ele e o Dylan já tinham combinado que eles seriam os padrinhos de casamento um do outro, né? Olha, eu não sei lidar com essa amizade. Eles são muito fofos, perfeitos, maravilhosos, tudo pra mim. E inclusive, né, uma das coisas que com certeza fez os dois se darem tão bem já de cara foi o fato de que tanto o Dylan quanto o Tyler tinham bandas na adolescência deles, né? E eles tinham bandas que tinham um estilo meio parecido, era uma coisa meio punk rock, assim. E a banda do Dylan se chamava Slow Kids at Play. Então ele tocava a bateria, caso você esteja se perguntando, e sim, é maravilhoso ele tocando bateria. Gente, eu não tenho estrutura pra esse vídeo, sinceramente, assim, eu não tenho estrutura pra esse homem. E depois, né, de estrelar Teen Wolf foi um grande sucesso, vocês sabem disso. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre Teen Wolf, vocês piraram, né, porque realmente Teen Wolf foi parte da nossa vida, da minha, pelo menos eu era viciada em Teen Wolf. E logo que o Dylan entrou em Teen Wolf, ele começou já a fazer outros projetos, né. Um dos primeiros projetos que ele fez foi um filme chamado A Primeira Vez, com a Brit Robertson, que inclusive foi uma das únicas namoradas, a única namorada que a gente sabe que o Dylan teve na vida. É que ele tá esperando me conhecer, né, gente? Mas a Brit, ela é uma garota super fofa, que inclusive vocês sabem, ela tem rumores de ter namorado o KJ Apa alguns anos depois, né? E ela começou a namorar o Dylan por essa época do filme, lá em 2012. Eles namoraram por 6 meses, e aí lá pra 2018, final de 2018, 2019, os rumores de que eles não estariam mais juntos começaram. Nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre isso, falando, tipo, de fato, não estamos mais juntos, mas, né, é seguro assumir que eles não estejam mais, tanto que a Brit já foi vista saindo com outros caras, né, e rumores de que ela estaria com outras pessoas, inclusive KJ Apa, e o Dylan também já teve rumores de estar saindo com outras meninas, e uma dessas garotas, inclusive, seria a Chloe Grace Moretz, de quem ele falou que tinha uma crush, né, então imagina, você fala, eu tenho uma crush na fulana, e aí de repente você tá saindo com ela. Mas voltando lá pra 2012, nessa época o Dylan também fez uma pontinha bem pequenininha em New Girl, e em 2013 ele estrelou um filme com o Owen Wilson e o Vince Vaughn chamado Os Estagiários. Inclusive eu fui no cinema assistir esse filme somente por causa do Dylan. O papel dele não é muito grande, ele não é protagonista nem nada, mas ele aparece várias vezes e ele tá assim, ele tá perfeito nesse filme, eu amo. Ele tá super engraçado, divertido, ele tá um Styles um pouquinho mais velho, assim. Ai, eu amo. E é claro que vocês sabem que nos próximos anos, né, 2013, 2014, o personagem dele em Teen Wolf, o Styles, começou a ganhar cada vez mais espaço, né, ele começou a se tornar cada vez um dos personagens mais populares de todos, com certeza um dos queridinhos dos fãs, e a gente teve a temporada onde o Styles se tornou o grande vilão, né, então o Dylan, ele teve que entregar uma atuação bastante diferenciada nessa temporada e, inclusive, ele se destacou muito fazendo isso. Ele entrega uma das melhores atuações da série e é óbvio que por isso e por outros motivos ele começou a chamar muita atenção das pessoas. E foi nessa época que ele foi aceito pra fazer o papel do Thomas na franquia Maze Runner. Eu acho que um fato curioso dessa época é que ele quase não conseguiu esse papel porque os produtores de Maze Runner achavam que ele era muito MTV, tipo... Coitado, gente, ele era mesmo, mas tipo, ainda bem que deram uma chance pra ele, porque ele mostrou que ele não era somente muito MTV, ele podia ser muitas outras coisas. Então ele tinha um papel de super destaque em Teen Wolf, ele começou a fazer uma franquia que com certeza seria um grande sucesso, e foi um grande sucesso, como a gente sabe. Tanto que em 2014 ele era considerado já por muitas revistas, sites, enfim, pelo mundo do entretenimento, como um dos grandes nomes de atores jovens que com certeza chamariam muita atenção e fariam muitos projetos incríveis dali pra frente. E é aí que a gente começa a entrar na história. Então ele fez Maze Runner, ele fez os 2 filmes de Maze Runner, ele foi o Thomas, os filmes foram super bem, né? Ele se tornou muito amigo, muito próximo dos atores de Maze Runner, principalmente a Kai Scodelario, que é super amiga dele até hoje, mas os meninos também. E aí, em 2016, quando ele tava gravando o 3º filme de Maze Runner, A Cura Mortal, o Dylan sofreu um acidente terrível no set de filmagem. Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas eu lembro bastante que quando ele sofreu esse acidente, a gente tinha algumas notícias sobre o fato de que ele tinha sofrido um acidente e dizia que era um acidente bastante sério, mas eu acho que nenhuma matéria na época, e eu acho até que os produtores do filme e, enfim, todo mundo envolvido não queria que soasse tão sério quanto realmente era, mas a situação foi realmente muito séria, tanto que isso é um assunto muito delicado pro Dylan até hoje, tanto que ele demorou muito tempo pra
pra se pronunciar sobre o que aconteceu. E hoje em dia, quando ele dá entrevistas, ele não fala sobre esse assunto. É óbvio que as pessoas têm perguntas, mas ele se pronunciou uma vez e ele não vai mais falar sobre isso, né? Pesquisei bastante pra trazer todas as informações relevantes pra vocês, mas não é uma coisa que eu quero ficar explorando porque é um grande trauma na vida dele e a gente sabe que ele não merece isso. Então o que aconteceu foi, eles estavam gravando uma das primeiras cenas de Maze Runner, então as gravações tinham acabado de começar, isso era março de 2016. E ele tava fazendo uma cena de ação, que é logo no começo do filme, eles estão perseguindo um trem pra tentar resgatar os amigos deles, né? E o personagem do Dylan, né, o Thomas, ele tá num carro e o carro tá em alta velocidade. E ele, óbvio, estava com equipamentos de segurança e tudo mais. Mas aconteceu um imprevisto, um acidente mesmo, um erro ali na situação, e ele foi arremessado pra fora do carro que ele tava, né? Ele tava pendurado já pra fora do carro por causa da cena, mas ele foi arremessado e ele bateu de cara num outro carro que tava vindo ali atrás do carro que ele tava. Então, assim, tudo foi muito rápido, mas também foi muito, muito sério, porque ele bateu de cara no carro e ele quebrou os ossos da cara. Ele teve, inclusive, uma concussão, que é uma coisa muito séria, né, que é um acidente cerebral, e ele poderia ter muitas sequelas a partir disso, e eu acho que é por isso que na época eles seguraram tanto as informações do que tinha acontecido, porque até aquele momento eles não tinham ideia do que iria acontecer com ele. O Dylan, ele ficou em estado grave no hospital por muitos dias, por muitos meses, na verdade, né, mas logo que ele foi levado, a gente já sabia que era sério, mas a gente não sabia o quanto, e a situação dele demorou muito tempo pra se estabilizar de fato, pra gente olhar e falar, não, beleza, ele vai ficar bem, né? Então foram momentos muito tensos, eu acho até por isso que na época eles não liberavam as informações, eles não deixavam a gente saber o que realmente estava acontecendo. Ele demorou 6 meses se recuperando, então não só as filmagens de Maze Runner: A Cura Mortal foram completamente interrompidas, mas a participação do Dylan e do Stiles em Teen Wolf também foi interrompida, né? Eu acho que eles, inclusive, adiaram algumas filmagens de Teen Wolf, mas eles não podiam segurar a série tanto assim. Então, é por isso que tem alguns momentos das últimas temporadas de Teen Wolf que o Dylan não aparece tanto, porque ele tava se recuperando ainda do acidente. E aí, assim, depois disso, ele contou um pouco sobre essa experiência, ele falou que foi uma das piores experiências da vida dele, mas que ele se considera uma pessoa muito sortuda, porque ele conseguiu sair disso, ele conseguiu se recuperar praticamente completamente, né, do que aconteceu, desse acidente terrível. Ele quebrou quase todos os ossos do lado direito do rosto dele, né, desse lado aqui. Então as coisas poderiam ter sido muito sérias, mas ele teve uma equipe de médicos muito habilidosos que conseguiram fazer a recuperação facial dele praticamente inteira, assim. Se você olhar fotos do Dylan antes do acidente e depois, não dá pra ver tanta diferença. Eu acho que não dá pra ver quase nenhuma diferença. Então, assim, realmente foi um trabalho muito bem feito. Eles consideram uma pessoa de muita sorte por conta disso. E aí, logo depois disso, né, um ano depois desse acidente, ele voltou pro set de filmagens de A Cura Mortal, porque eles precisavam gravar o filme. Só que, óbvio, eles fizeram as coisas de um jeito muito diferente. O diretor do filme se sente extremamente culpado pelo que aconteceu, porque afinal aconteceu no set de filmagem dele. Então, eles não fizeram mais as gravações em carros em movimento, eles fizeram as coisas num ambiente bem mais controlado. E pro Dylan foi o momento de superação dele entrar no set e conseguir gravar essa cena de novo, porque obviamente não dava pra eles usarem as gravações do acidente, então ele precisava fazer essa cena novamente e estar ali na mesma situação, passando por aquilo, foi uma coisa que fortaleceu muito ele, e ele leva isso muito a sério na vida dele até hoje, né? Ele considera isso uma das grandes experiências da vida dele, porque ele percebeu que ele saiu de lá mais forte. É óbvio que ele teve todo o apoio da família dele, os pais dele estavam no set de filmagem, né, quando ele voltou pra fazer as refilmagens, e óbvio, todo mundo do elenco, todos os produtores, todo mundo tava lá super apoiando ele, pra ele realmente conseguir dar o melhor de si e conseguir entregar aquela cena. Então ele se sente muito grato por tudo isso, e eles entregaram um terceiro filme, né, A Cura Mortal, que é simplesmente fantástico, maravilhoso, incrível, eu amo esse filme. E aí, né, logo depois disso, que na verdade o filme acabou saindo antes, ele aceitou o papel pra fazer O Assassino, o Primeiro Alvo, que é um filme que é bastante diferente das coisas que o Dylan faz. Ele é um filme de ação também, mas é um filme um pouco mais adulto, tem uma temática bastante diferente. Mas nesse filme ele interpreta um personagem que se chama Mitch, e o Mitch, ele passa por um trauma muito grande na vida dele quando a namorada dele é morta por um ataque terrorista. E aí ele pega e ele canaliza toda essa dor, todo esse sofrimento que ele tem, e ele usa isso como uma forma de vingança, né? Ele acaba internalizando bastante isso. E o Dylan se relacionou muito com o que estava acontecendo por ele mesmo ter um trauma próprio. É óbvio que são coisas muito diferentes, mas ele tinha um trauma dele e ele acabou se identificando muito com esse personagem, e ele achou que se jogar nesse papel seria muito bom
por conta de ser um filme de ação, de ter essa demanda, que era uma coisa que ele tava traumatizado e com receio de fazer, né? Então ele já, enfim, já foi com tudo e entregou esse filme. Esse filme, inclusive, é muito legal. O Dylan tá muito diferente, ele tá bem bombadão, assim, bem fortão. Então é bem interessante pra ver um papel bastante diferente dele que foi nesse filme. E depois de tudo isso, eu acho que o Dylan ficou fazendo alguns outros projetos, então ele participou de 2 séries só em um episódio de cada uma. Uma delas é uma comédia chamada Weird City e a outra é a série Amazing Stories, que é um remake de uma série que já existia, que ele faz um episódio só, mas o episódio dele é bem legal, eu recomendo muito vocês assistirem. E aí depois disso, ele tem alguns projetos encaminhados, né? Ele tem 3 projetos encaminhados e eu acho que ele tá num momento onde ele tá pronto pra realmente deixar pra trás tudo isso que aconteceu com ele e seguir em frente. É por isso que ele tem tantos projetos que estão aí já na boca. O primeiro desses projetos dele se chama The Education of Frederick Fitzel, que é um filme que não tem tradução pro Brasil ainda, mas que o Dylan vai ser o Frederick Fitzel. Esse filme, ele só tem uma imagem de divulgação que já dá pra ver o Dylan, e é um filme que vai falar sobre um cara que tá chegando aos 30 anos, assim como o Dylan também está, e tá passando por uma situação ali, uma crise, né, da idade, entendendo que a idade dele, enfim, vai trazer muitas coisas. E ele começa a repensar na vida, pensar no passado dele, e ele começa a perceber que tem um mistério no passado dele, um assassinato, uma coisa que vai se desenrolando ali de acordo com as memórias dele. Então vai ser uma coisa mais de suspense, né, uma coisa mais tensa, assim. Mas o Dylan é o personagem principal, então eu tô bastante empolgada pra assistir esse filme. Ele ia estrear em 2020, mas obviamente por conta de coronavírus foi adiado, então a gente deve ter notícias desse filme lá pra 2021, assim, né. Um outro projeto que ele tem, um outro projeto futuro que ele tem é um filme pós-apocalíptico chamado Monsters Problems, que é um filme de, enfim, monstros, como vocês imaginam, né, de apocalipse, onde um monstro vai invadir uma colônia, um bunker, uma colônia bunker, né, um bunker que tá escondido ali, e o monstro vai invadir e vai matar uma das pessoas que tá ali. E o personagem do Dylan, que é o Joel Dawson, ele vai sentir a necessidade de se reconectar com uma pessoa do passado dele, com uma antiga crush dele. Basicamente isso é a premissa do filme, né, a gente não tem realmente muitas informações. Esse é um filme já um pouco mais na vibe do que o Dylan costuma fazer, né, uma coisa um pouco mais teen, assim, mas eu tô bastante empolgada, acho que pode ser muito interessante. Eu amo um filme pós-apocalíptico, então assim, esse acho que é o projeto que eu tô mais empolgada pra assistir. Esse filme também ia estrear em 2020, mas também foi adiado pra 2021, então em breve a gente deve ter mais informações sobre ele. E por fim, ele vai fazer um filme de ficção científica com o Mark Wahlberg. Esse filme, ele tá num processo um pouco mais atrás do que esses outros filmes que eu comentei. É um filme de ficção científica, onde o personagem do Mark Wahlberg vai descobrir que as visões que ele tem, na verdade, são memórias do passado dele, coisas que ele não sabia que eram do passado dele. São 3 projetos que são bastante diferentes entre si, que eu tô bastante empolgada pra assistir, pra ver o Dylan fazendo outros trabalhos, outros papéis mais diferentes. Eu acho que ele tem muito potencial mesmo, e eu fico muito feliz de ver que ele vai abraçar a carreira de ator dele mais uma vez, e ele vai, enfim, se jogar nisso, mesmo depois desse trauma, desse acidente, que foi uma coisa realmente muito horrível que aconteceu com ele. Espero que ele volte pra televisão também. Meu sonho seria ele fazer uma série, nem que fosse uma série médica de 15 temporadas, eu assistiria toda só por causa dele, assim. Talvez eu seja um pouco obcecada por este homem, sim. Talvez. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu trouxe algumas curiosidades sobre o Dylan e sobre a vida, sobre a carreira dele. Alguns desses filmes, como o Maze Runner e A Primeira Vez, vocês podem assistir no streaming do Telecine. Então não se esquece de clicar no link aqui na descrição pra aproveitar os 30 dias grátis e rever o Dylan na sua televisão, né? Porque realmente esse momento deve ser comemorado por todos. Não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e me contar se vocês querem vídeos de tudo sobre outros atores de Teen Wolf. Então deixa aqui nos comentários qual ator você quer ver por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.